Graça e paz a todos. Hoje, 19/2/2021, uma sexta-feira, sextou, como diz o povo, né? Diz as pessoas. Então nós vamos para mais um estudo bíblico da poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos juntos para meditarmos, para aprendermos a palavra do Senhor nosso Deus. E antes nós vamos ouvir aquela música linda do nosso irmão Aslaf Borba, né? Foi graça. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim, ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça e mais, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Graça e paz. Então nós vamos começar o nosso estudo de hoje. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que nós estamos estudando, capítulo 15, a partir do versículo de número 1. Lucas 15,
versículo de número 1. Diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos que nos abençoes, que nos dirija, que nos inspire e que possamos falar clara e objetivamente e que seja de forma instrutiva para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, meu Senhor e Salvador. Amém. Então nós vamos começar a estudar hoje a parábola da ovelha perdida. Se você ainda não viu, ou você não assistiu ontem, quando nós fizemos uma introdução geral a este capítulo, com ênfase nas 3 parábolas e o porquê, e o contexto socioeconômico, cultural da época, em que estas parábolas foram proferidas e qual a razão teológica, sugiro, aconselho que você, para entender melhor, veja o estudo bíblico de ontem. Está no YouTube, no meu canal Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Você escreve lá no meu canal Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, e você vê a introdução de ontem. Hoje nós vamos falar sobre a ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida. É interessante que a gente entenda esta questão, como era o contexto cultural da época. Então Jesus, ele está pregando para um grupo de publicanos e pecadores, ou seja, os mais baixos, a ralé da sociedade, e aí tem ali também os religiosos, a liderança religiosa dos fariseus, que era a seita mais severa, mais rigorosa do judaísmo. E aí Jesus conta 3 histórias, isso eu já expliquei ontem, 3 parábolas, e o objetivo da parábola é que a gente se identifique, é ensinar uma verdade, e nesta uma verdade tem várias lições, ou vários segmentos dentro desta mesma verdade. E Jesus começa, nós já fizemos tudo isso ontem, né? Deus abençoe a irmã Rita. É bom vê-la aqui, já é da família. Então, quando a gente vai estudar um texto da Bíblia, qualquer coisa escrita, é preciso de interpretação. Quando você põe algo no papel, aí você não está me ouvindo falar, digamos que eu estivesse escrevendo. Você não está me ouvindo falar,
não está ouvindo a minha fisionomia. Então, quando você está com algo no papel, você tem que interpretar, tem que tentar ver qual era o contexto da época. Então, na interpretação bíblica, que é chamada tecnicamente de exegese, que é uma ciência, um trabalho profundo de estudo da Escritura, a gente procura ver, formar. É como se a gente viajasse para os dias de Jesus para tentar ver como Jesus estaria falando e como as pessoas estariam ouvindo e qual era o assunto. Então nós já vimos aqui ontem que os fariseus e os escribas formam um grupo. Os publicanos e os pecadores, o segundo grupo. Então Jesus está ensinando e ele conta a história de um pastor que tinha 100 ovelhas. Para que a gente entenda como é que o povo estava ouvindo isso, porque é um erro terrível a gente tentar interpretar a Bíblia com a nossa mente ocidental. Ela não foi escrita no Brasil, ela foi escrita com a cultura hebraica. Jesus era judeu. E o que acontece? Nos dias de Jesus, nos dias do Antigo Testamento, Deus se apresenta como pastor. Os profetas muitas vezes se apresentam como pastores. Então os pastores, então a liderança, tanto faz-se necessário a gente entender, pastor literal, que é aquele pastor que cuidava das ovelhas, que é o caso de Raquel, que era uma pastora, cuidava de ovelhas, ela era pastora, no sentido de cuidar de um rebanho. Deus abençoe, Regina. De cuidar de um rebanho. Então, havia o pastor literal e o pastor espiritual. Então, quando a gente vai interpretar um texto, a gente tem que saber se esta palavra ela tem um sentido literal ou um sentido figurado. Que na língua portuguesa a gente chama de denotação e conotação. Denotação é literal, conotação é figurado. Então, no sentido figurado, o mundo da época reverenciava os pastores. Preste atenção, no sentido figurado. Então Moisés era um pastor, no sentido figurado, e eles eram as ovelhas. E Deus era o pastor maior, do qual nós somos ovelhas. Então, nesse sentido figurado, o pastor era alguém honrado. Certo? Mas, passando o tempo, com o surgimento das seitas, principalmente os fariseus, então o que acontece? Começa a existir as recomendações, os ensinos, e fizeram uma lista de profissões que eram consideradas proscritas. Dentre elas, a de pastor. Então, nos dias de Jesus, um pastor não era mais bem visto, o pastor literal. Aquele que tomava conta das ovelhas já não era mais bem visto, por uma série de fatores. Porque acreditavam que eles andavam nos campos, então eles podiam ter pisado num animal morto,
podiam ter tocado no animal morto, eles podiam ter pisado numa sepultura, os animais deles estavam comendo em terra de outra pessoa, eles não podiam frequentar regularmente o templo, o culto, porque estavam imundos segundo a cultura, e também eles não tinham tempo para estar de manhã e de tarde, né, no templo fazendo os sacrifícios. Então esse povo passou a ser considerado um povo imundo. E você vai dizer assim, porque agora eu estou ensinando através da diatribe. Eu ensino e eu faço as perguntas que eu imagino que você faria. Certo? Mas pastor, no Novo Testamento Jesus vai se declarar, eu sou o bom pastor. Isso. Mas justamente por conta disso. Né? Então, Jesus vem, e nos dias de Jesus, os pastores eram considerados anhares, que quer dizer povo da terra, ou seja, mundanos. Na nossa expressão seriam assim, mundanos. Né? E eram considerados imundos. Então eles não eram muito bem vistos, principalmente pelos fariseus. E lembre que os fariseus estão ali no auditório, criticando Jesus Cristo. Então, a segunda coisa, então existe o pastor literal, esse era desprezado. Mas a figura do pastor figurada, né, espiritualizada, aí não. Deus era o sumo pastor. E os fariseus eram considerados pastores de Israel, né, no sentido figurado. O povo era a ovelha e eles eram os pastores. E eles guiavam esse povo. E Jesus vem, e os fariseus agora estão ali, e Jesus está fazendo o papel que a religião não fez, de buscar as ovelhas. Então ele está chamando, como eu disse ontem. Então, se você não assistiu ontem, sugiro que assista para poder entender bem. Jesus está chamando as pessoas, ele está num banquete com elas. Porque o grande problema, irmãos, é que há muita gente que não consegue conversar com alguém 5 minutos sem tacar um versículo. Não consegue conversar sobre o tempo, sobre a pandemia, sobre as dificuldades financeiras que o país está passando, sobre o desemprego. Não, a pessoa começa a conversar e diz, olha, é um efeito cascata. A pessoa não vai trabalhar, aí o patrão fecha a porta, ele não ganha, e se ele não ganha, ele vai ter que enxugar a folha, então ele vai demitir. Então vai ter muita gente no mercado demitida, muita gente no negócio informal, e aí você está conversando com as pessoas, né, sobre isso, às vezes até tentando dar um ombro amigo, aquela pessoa que está meio desesperada, o que eu vou fazer? Vocês tenham calma. A gente sempre arrumou um jeito de sobreviver, Deus nunca vai deixar a gente passar, mas tem gente que não consegue conversar 5 minutos sem tacar um versículo. Isso aí é o fim do mundo. Jesus está voltando. Prepara-te. E se tiver em pecado, se ajeite. Tem gente que não consegue conversar mais. Jesus era diferente. Jesus conseguia. Ei, turma, vem aqui. Ei, senhor, o senhor está aí com o celularzinho de pinga, de cachaça, vem aqui. A senhora que está aí com a bolsinha, a senhora vem aqui.
Quer participar do banquete? Ô, rapaz, você que tá cheirando cola, vem aqui. Vem cá, rapaz. Ninguém nunca me chamou para almoçar assim. Vem cá. Então Jesus não foi lá e disse, pessoal, vem aqui para falar do reino. Jesus está conversando com o povo. Jesus está ali chamando-os para almoçar e dizendo, o peixe bom, o peixe está gostoso, e o povo está todo feliz, e Jesus só começa a pregar quando chegam os religiosos. Porque Jesus está pregando com a vida, e não há pregação mais bela do que com a vida. O povo está chegando ali para ouvi-lo. O povo quer ouvi-lo, mas Jesus diz, vamos comer primeiro. Vamos interagir primeiro. Jesus não tinha esse complexo de não poder falar duas palavras e pá, um versículo e começar logo na escatologia. Deus está vindo, o fim do mundo está chegando, um plano mundial para destruir metade da população. Então, o que acontece? Jesus chega e conversa, diálogos, e as pessoas estão gostando ali da conversa. E na conversa chegam os fariseus e criticam. Então nós já vimos que existe pastor no sentido figurado. Esses os fariseus honravam. Mas o pastor literal, coitado, era imundo, Yam Haaretz, imundão, povo da terra, que não se preocupa com o templo, não se preocupa com a religião. Então esses eram desprezados e tinham que ficar longe. Ou eles eram da cidade, iam para os campos e de noite traziam para o aprisco, ou eles viviam várias épocas no campo. E é por isso que você vai entender agora. O pastor era imundo. Era. O pastor era desprezado. Era. E é por isso que os anjos aparecem aos pastores, que estão lá no campo, e não aos fariseus. Aqueles que nós desprezamos, Deus honra. Deus equilibra o fiel da balança. Deus é Deus. Então deixe Deus ser Deus. Então Jesus começa logo chocando. Jesus vai logo, quando os fariseus vêm atacá-lo, Jesus já vai de sola. E aí Jesus diz, olha, qual de vós, está falando agora para todo mundo, quem quiser ouvir, quem tem ouvido, ouça. Qual de vós é o pastor que tendo 100 ovelhas, quando ele fala pastor, o fariseu já fica assim, como é que pode? Então naquela época, uma pessoa para ter 100 ovelhas era para ter muito rica. Geralmente as famílias tinham 6. Aí, geralmente, se juntava um monte de gente, contratava um pastor para cuidar das ovelhas. E é por isso que Jesus vai chamar os vizinhos, porque se as ovelhas se perdessem, todos perdiam. Então, todo mundo perdia. Então, quando uma ovelha era perdida e era achada, havia uma festa, porque todo mundo dizia, rapaz, a comida está garantida. Não só para o pastor, porque muitas vezes o pastor era alguém contratado para pastorear. E aí, isso vai nos explicar o porquê de ele ter chamado as pessoas para comemorar com ele. E naquela época, então você ter 100 ovelhas era muito rico. Então, Jesus, eu já disse que nas parábolas você aumenta. O objetivo da história é comunicar uma lição. E através de ensinar uma verdade desconhecida através de figuras bem conhecidas. Então preste atenção. Parábola é você ensinar uma verdade desconhecida através de figuras bem conhecidas. Então Jesus vai querer ensinar uma verdade e nós vamos descobrir que verdade é essa. Certo? Então,
é ensinar uma verdade desconhecida através de figuras bem conhecidas. Então isso é parábola, né? É ensinar, vou repetir para você aprender, uma verdade desconhecida através de figuras bem conhecidas. Então imagine, Jesus está em um mundo onde poucas pessoas têm instrução, onde poucas pessoas sabem ler, onde cerca de 60% da população é constituída fora de Jerusalém de escravos. E o que acontece? Onde muita gente só ouve falar, os ensinos são todos de ouvir, eles não têm acesso a livros, às escrituras. Elas estão guardadas nas sinagogas. Então, o que acontece? Jesus chega e vai ensinar por meio de histórias. Vem a palavra parábolê, que é parábola, né? Ela vem do verbo parabalo, quer dizer, parar ao lado de, balo, lançar. Então é jogar para o lado de, é colocar uma coisa que eu quero ensinar, e para isso eu pego uma verdade, quero ensinar uma verdade, para isso eu pego uma coisa bem conhecida da pessoa, que ela sabe de cor salteado, e aí eu vou com aquela história que ela conhece, ensinar essa verdade espiritual. Então, qual seria essa verdade? Então, em primeiro lugar, quando Jesus diz um pastor, qual de vós é o pastor que, tendo 100 ovelhas e uma se desviar, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então, já há um choque. Fariseu nenhum queria trabalhar como pastor. No sentido literal, nenhum deles iria buscar uma ovelha. E no sentido espiritual, como eles se gabavam, de serem os pastores das ovelhas, sentido espiritual do povo, de serem a liderança do povo. Jesus está dizendo o seguinte: o pastor, o verdadeiro pastor, ele vai buscar uma ovelha, ele se importa com uma. Qualquer ovelha perdida é motivo de ação do pastor. Então, Jesus está falando, e aquele povo já está começando a perceber, os dois grupos. O primeiro grupo da ralé, né, a turma lá da barra pesada, né, os pecadores mesmo do pé roxo, eles disseram: rapaz, essa ovelha perdida somos nós. Ele está falando da gente aí, essa ovelha perdida somos nós. Mas, e esse pastor? Esse pastor que vai atrás das ovelhas, né? Então, o pastor vai atrás das ovelhas. Aí aquele povo começava a pensar: quem está à nossa procura? Veja como uma história, certo? Uma parábola maravilhosa, por isso que o povo ficava a boca aberta com os ensinos de Jesus. Aí eles começavam a pensar: nunca vi um fariseu se preocupar verdadeiramente comigo. Eles não me buscam, eles não querem contato com a gente, eles não conversam com a gente, eles só julgam, dizem que não sou como ele, eu dou o dízimo 2 vezes por semana,
eu não adultero, não sou roubador. Então eles só fazem nos acusar, dizer que nós vamos para o inferno, mas eles não se preocupam conosco. E disseram, mas quem será o pastor? Então o fariseu estava fora. O fariseu que dizia que era o povo, quando Jesus começou a história, o povo começou a pegar. E dizia assim, rapaz, essa turma aí não é. Quem será? Porque essa turma aí não é. Ah, mas espera aí. Mas esse homem, esse novo rabi aí, que tem apenas 30 e poucos anos, é um meninão. Mas rapaz, esse homem é gente boa. Esse aí, sim, esse aí se preocupa. Esse aí convida a gente para um banquete. Esse aí não está preocupado se ele vai ficar imundo. Esse aí não está preocupado se eu sou prostituta, homossexual, ladrão, se eu sou o marido que traiu a mulher. Não. Ele está preocupado comigo. Ele está demonstrando preocupação com o meu bem-estar. Ah, então, rapaz, olha, comparando as figuras agora, eu fico com esse aí. E você? Com quem você vai ficar? Porque nas parábolas a gente tem que saber quem eu sou. Jesus conta a parábola e a gente diz assim, olha, eu sou ali. Então o que acontece? Jesus diz, qual dentre vós é o pastor que tendo 99 ovelhas, então era um pastor? Jesus botou lá em cima. Então o pessoal quando fala, o homem é rico, o homem tem muitas ovelhas. Ou então ele trabalha para um estado inteiro, uma tribo inteira. Então ele está juntando rebanhos e mais rebanhos aí para fazer 100 ovelhas, porque nas parábolas existiam os exageros propositais, né? O sarcasmo. Então Jesus conta a história do pastor, já justamente para o fariseu dizer, vixe, pastor é imundo. Por outro lado, ele diz assim, rapaz, nós somos os pastores das ovelhas, mas buscar não, essas aí não são nossas ovelhas. E aí Jesus diz, não deixa, qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. Então é um trabalho árduo de procura, de deixar as 99 no campo, e aí muita gente fica preocupada em ver, assim, questão das 99, ele deixou no aprisco. A Bíblia diz que ele deixou no campo. Mas as pessoas dizem, mas ele não podia voltar e ter perdido todas? A questão aqui, Jesus está... Quando Jesus conta uma parábola, nós temos que seguir o raciocínio dele. Tentar ter a mente de Cristo, como diz Paulo que nós temos. Então Jesus não está preocupado com as 99 que estão boas. Essas aí que estão perfeitinhas, gordinhas, tratadas. A preocupação dele é com aquela que ele não sabe onde está, que pode ter sido devorada, morrido, caído. E os pastores do Oriente Médio dizem que uma ovelha, quando se perde, ela deita-se, ela fica desamparada e ela recusa-se a andar. Então, se não tiver o pastor para ir buscar, essa ovelha está perdida. Perdida em todos os sentidos. Ela vai ou morrer de fome ou ser devorada por qualquer predador, que era o que não faltava ali. Porque ela está lá, desamparada. Completamente desamparada. Por isso esse pastor, sabendo disso, que ela deve estar deitada em algum lugar, ou já deve ter sido devorada. E naquela época, o pastor, quando encontrava uma ovelha devorada, ele trazia os pedaços.
Muitas vezes ele trazia só uma perninha. Para quê, pastor? Para mostrar para o povo que ele não roubou. É por isso que a Bíblia diz, vai lá nos profetas e a Bíblia diz, qual de vós, Deus diz assim, como o pastor traz uma perna e uma orelha da ovelha, assim eu vou guardar só um pouquinho de vocês. Por quê? Porque os pastores, eles geralmente trabalhavam para alguém ou para uma comunidade toda. E aí, eles tinham que mostrar que as ovelhas que estavam sob seus cuidados, eles não tinham roubado, nem devorado, nem comido. Eles não tinham sentido fome lá no campo e assado uma ovelha. Não. Se ele tinha 100, tinha que trazer 100. E quando ele não conseguia trazer 100, ele trazia 99 mais os pedaços para provar para o dono. Disse assim, tá aqui, ó. Não comi sua ovelha. Ela foi devorada por uma fera. Aí sim, ele estava isento de ser ladrão ou de pagar a ovelha. Porque se ele perdesse a ovelha, ele pagava. Então Jesus começa a contar essa história que todo mundo sabe. Todo mundo, nos dias de Jesus, hoje não. Hoje a gente vive em apartamento, né? Hoje os cachorros que a gente cria, né? Nós sentimos muita falta do nosso aqui, que passou 14 anos conosco, que morreu agora durante a pandemia. Ele tinha medo de gato. É o fim do mundo, certo? Então o que acontece? Jesus está contando essa história e o povo está começando a entender. E os fariseus estão começando a ficar arrepiados. Igual o gato quando vê um Rottweiler. Eles estão ficando ali felpudos. Eles estão dizendo, rapaz, é com a gente. É com a gente. Ele está dizendo que ele está buscando as ovelhas e nós não. Nós estamos nos esquivando das ovelhas, como aquele sacerdote que passou por longe, e o levita também. Então Jesus vai até achá-la. Então ele procura, ele não desiste. Ele tem que achar ou a ovelha viva ou só os restos. Então ele vai até encontrar. Sobe monte. Ele não está preocupado se vai pisar num túmulo, se vai pegar um resto de uma ovelha morta, se vai ter que colocar esse resto da ovelha morta, que fazia uma pessoa imunda, que ela não podia frequentar o templo, tendo pegado em alguma coisa morta. Então ele vai achar essa ovelha. E Jesus diz, e achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Como a ovelha não consegue andar, ela está traumatizada, ela está ferida, ela fica com medo, apavorada, então ela deita, ela fica indefesa, à mercê dos devoradores, dos predadores, e ela recusa-se a andar. Então quando o pastor chega, sabe que não adianta dizer vem, sabe que aquela ovelhinha, ela vai precisar de ajuda, e a primeira ajuda é condução. Então Jesus diz que o pastor coloca ela sobre os ombros e vem, não dizendo assim, ó ovelha pesada, ó ovelha para dar trabalho, por que você andou tanto? Não, diz que ele vem feliz, ele vem alegre. E aí o povo começa a interpretar. O povo começa, rapaz, a turma lá da pesada diz assim, quem está se esforçando, quem está procurando a gente é esse aí. Esse é Jesus. Essa turma de fariseu aí nunca nos procurou, nunca foi atrás de nós, nunca se importou realmente conosco, só nos criticava e nos mandava para o inferno. Mas ir atrás, se importar, se preocupar com o nosso bem-estar, não. E sabendo que a gente está aqui impotente na esquina, dominado pela cachaça, pela droga, pelo pecado, nunca eles iriam nos botar no braço. Então, eles já eliminavam os fariseus. E aí os fariseus estão
queimando ruim. Estão ficando assim, rapaz, essa história que esse homem está aí, e eles não podiam nem sequer interromper, porque o pessoal ia dizer, epa, deixa terminar, estou gostando da história. Então hoje nós temos, qual é o nosso objetivo? Eu sempre tenho dito, é comparar o nosso cristianismo com quem ele se parece. Porque esse é o objetivo das parábolas. Então hoje nós temos muita gente que só critica, que só diz que as pessoas vão para o inferno, que não conseguem conversar, não conseguem se aproximar, não conseguem procurar uma ponte de contato. Ponte de contato é o que a gente chama na teologia de fator Melquisedeque. O que é isso, pastor? É que Melquisedeque era um homem desconhecido. Abraão vem de uma guerra faminto, com os seus aliados, 318 mais 2 exércitos de amigos que ajudaram, e eles vêm de uma guerra famintos, cansados. E aí aparece um ser, uma pessoa misteriosa chamada de Melquisedeque, que quer dizer rei de Salém, rei de justiça, rei de paz. Era o rei da antiga Jerusalém. E esse homem é um sacerdote também. E esse homem conhece o Deus Altíssimo, o El Elyon. E aí fica assim, mas como? E Abraão reconhece que ele é um sacerdote verdadeiro. E entrega-lhe o dízimo como fato de reconhecer. Porque ele traz pão e vinho. Tem muita gente que alegoriza, pensa que é a Santa Ceia, pensa que ele trouxe ali. Não, ele trouxe comida. Ele viu um exército vindo com gente morrendo de fome. Ele sabe que Abraão saiu para essa guerra com 2 aliados. E ele sabe que Abraão está vindo e está necessitado. E aí aquele homem, cheio de bondade, pega alimento, bebida, comida e leva para aquele povo. E Abraão veio assim e diz, rapaz, esse homem, como é que pode? Esse homem que eu pensei que era pagão, conhece a Deus. Então as obras daquele homem mostraram que ele conhecia a Deus. Era um conhecimento imperfeito, mas ele conhecia. Então a teologia criou um nome chamado fator Melquisedeque, para dizer que por mais pagão que a pessoa seja, por mais distante, por mais pecador, sempre há nele algo que vai servir de ponte de contato. Ele vai gostar sempre de algo, ele vai contar histórias, vai ter algo onde você pode começar, certo? Por ali, ouvindo, e depois vai chegar um determinado momento onde ele vai tocar num ponto em comum entre ele e o Evangelho. Aí é a hora da gente entrar. O grande problema é que a gente entra de solo, aí o juiz expulsa. A gente não espera o momento certo, a gente é apressado. E aí o que acontece? Jesus, sabendo disso, então Jesus agora começa a contar essas histórias. E aí o povo vai se identificando. Jesus está fazendo ponte de contatos com o que eles veem todo dia. E eles estão agora vendo, percebendo, sendo rapaz, olha, essa turma aí só nos criticou. E nós temos gente hoje que não vai atrás do perdido, não convida para ir a uma comunidade da fé, não explica a ele o Evangelho, não explica para o vizinho, não explica para a rua, não leva o Evangelho de jeito nenhum. E quando leva é num sentido negativo, de criticar, de fazer com que a pessoa se sinta pecadora. Então eles são exclusivistas, eles se afastam, eles não cumprimentam as pessoas, principalmente se elas estiverem com um copo de bebida, principalmente se ela for ou um travesti, ou uma prostituta. Você já imaginou, boa noite, como é que tá? Tudo bem? Certo?
boa noite, Jesus te ama, né? Deus te abençoe. Né? Então o que acontece, e hoje devido à guerra, há muitas vezes a pessoa evita até de cumprimentar para não ser mal interpretado. Então o que acontece? A pessoa tem medo. Né? Os chamados cristãos de hoje, que muitos cristãos de hoje, não todos, ainda tem cristão de verdade, ainda tem crente de verdade. Eu aprendi uma coisa, a olhar para os crentes de verdade e a reconhecer aqueles que são fariseus. Os fariseus de hoje, quem são? São aqueles que, como os de antigamente, não vão buscar ninguém, detonam todo mundo, são ácidos. E esse tipo de pessoa só critica. Você não vai vê-los chegando, abordando uma pessoa na rua, principalmente chamando para o almoço. E se tiver de gastar, de investir, de fazer um sopão, evangelizar e de levar, essas pessoas não estão. Você não pode contar com essas pessoas. Elas querem pregar, mas na igreja, que eles chamam de igreja, no prédio, e eles querem pregar com o microfone. Mas assim, na rua, na esquina, na calçada, na favela, poucos. Né? Então a gente tem que saber. Eu não sei quem é, mas eu e você temos que ver assim: rapaz, será que eu me preocupo com as pessoas? Será que eu estou preocupado com aqueles que estão perdidos? Porque aqui, deixa eu explicar para vocês. Jesus está dizendo, quando ele está falando, o fariseu, ele não se achava perdido, ele era o salvo. Ele era o salvo. Então, o fariseu sendo salvo, ele é ovelha de Jesus. Mas faz parte daquelas 99 que não precisam. E então Jesus está dizendo, olha, vocês eu deixei. Vocês não precisam de mim. Vocês acham que por causa da religiosidade de vocês já estão garantidos. Então, eu vou me preocupar com aquela ovelha que não está garantida, que está perdida e que precisa de ajuda. Aí o povo começou a entender. Veja que a parábola ela vai se desdobrando. Né? Então o fariseu diz, eu estou aqui, eu sou das 99, eu não estou perdido. E o pecador dizia assim, rapaz, eu sou aquela ovelha perdida. Então quer dizer, espera aí, o pessoal começava a imaginar, quer dizer que o verdadeiro pastor é aquele que deixa essa turma aí e vai atrás da gente? Aí você vai ver, verdadeiro pastor é aquele que não está preocupado com o fariseu moderno. Não é aquele que está preocupado com aquele que diz, eu não preciso de Deus. Não é aquele que diz assim, eu já tô no céu, estou só aguardando Jesus voltar. Não, o verdadeiro pastor é aquele que está preocupado com aqueles que dizem, eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Eu preciso da graça, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso conhecer. A salvação é um ato e um processo. Na cruz eu acreditei e fui salvo, mas eu estou sendo transformado. Então eu preciso que esse pastor venha, porque se depender de mim, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu não ando. Então assim como a ovelha ficava lá indefesa, perdida, sem saber o caminho de volta e precisar do pastor ir buscar, eu e você jamais vamos achar o caminho por nós mesmos. Nós somos indefesos e vítimas. Fáceis. Se não fosse Jesus, o diabo teria nos devorado. Porque nós estávamos paralisados, deitados,
e a gente se recusava a andar. Não tinha coragem, não sabe para onde ir. Então quando se está perdido é assim. E aí veio o pastor e encontra e coloca sobre os ombros. Mas os fariseus tinham assim, rapaz, eu vou para o templo, que oferecer sacrifício. Eu tenho que tomar banho. Eu não posso andar com certas roupas. Nós temos que pintar os sepulcros para a gente não caiar. Por isso que Jesus chama eles de sepulcros caiados. Porque se eles pisassem em cima, eles criaram um monte de regra. Então a religião para eles se tornou uma coisa que os aprisionava e que deixava eles piores. E aí era um fardo pesado. Por isso que Jesus disse, vocês atam fardos pesados e difíceis e colocam sobre os ombros, mas vocês nem com o dedo querem movê-los. E aí Jesus chega e diz, olha, eu estou feliz. Jesus está falando do pastor material e dando uma lição nos pastores espirituais. E aí, está ganhando de lavada, está dando um chocolate. E aí Jesus diz o seguinte, olha, quando eu encontro, eu trago essa ovelha feliz. Porque eu não perdi dinheiro, não perdi uma ovelha, não perdi alimento, porque toda a minha aldeia, toda a minha família vai ficar feliz em saber que saí com as 99 e estou voltando com as 99. As pessoas de hoje dizem assim, um chegou para mim e disse, pastor, não me preocupo, vai um, vem outro. Eu disse, como é? Eu disse, como é? Como diz o Didi Kuma? As pessoas hoje não mais estão interessadas em indivíduos. Para eles o que vale é a multidão. Veja, Jesus fala de uma multidão de ovelhas, ele deixou ali, para ir atrás de uma que se desgarrou. Então, você já imaginou Jesus dizendo, não se preocupe não. Vai um, vem 8. Quem dizia isso eram os fariseus. Os fariseus diziam o seguinte, não se preocupe não. Prosélita, essa gente aí perdida, se quiser que venha, se não quiser, fica lá, já estão no inferno mesmo. Que grupo você é? Que grupo eu sou? Esse é o motivo da reflexão. Estudo bíblico que não traz a gente para reflexão não serve para nada, só para encher a nossa cabeça e nos condenar ainda mais, que a gente sabe, mas não faz. Então, o que acontece? Como é o nosso cristianismo hoje? Será que nós somos crentes fariseus ou crentes cristãos? Será que a gente se importa com uma pessoa que está desviada? Desviado no sentido de estar longe de Deus. Porque o nosso desviado para nós é uma pessoa que frequentou um dia a igreja e que depois não foi mais e está por aí pelo mundo. E aí Jesus já está dizendo, se você ouviu ontem, que tem gente desviada dentro da igreja. Então eu e você estamos desviados dentro da igreja quando a gente age igual aos fariseus. Quando a gente não se preocupa com aquela que está lá fora, com aquele que está lá fora, com aquele que a gente já estabeleceu, esse é imundo. Então os fariseus tinham dito, pastor de ovelha é imundo, então não chega perto dele. Mas eles compravam as ovelhas dos pastores para os sacrifícios, eles pagavam. Então eles tinham pastores trabalhando para eles, mas eles não queriam, vejam a hipocrisia. Certo? Então eles não trabalhavam. Você vê como um ser humano pode ser religioso e ao mesmo tempo ser hipócrita. Eu ouvi o pastor Luiz Saião, uma pessoa que eu recomendo, eu tenho um carinho grande por ele. O pastor Luiz Saião disse que ele vai muito para Israel, e ele disse que lá houve um problema
porque o povo estava criando porco. Então, lá em Israel tem os religiosos ortodoxos e tem o povo normal, que não está muito aí para a religião. Então, o que acontece? Diz que os radicais chegaram e disseram, ó, não pode criar porco, é animal imundo. A Haaretz, que é a terra, é santa. Então é Kadoshá. Então, não pode criar porco em cima da terra santa, na terra santa. E aí o povo disse, rapaz, sabe que é verdade? É verdade, não pode criar na terra santa. E aí tiveram a ideia, nos chiqueiros eles botaram umas tábuas, assim mais ou menos uns 5 centímetros de altura da terra, fizeram uma espécie de piso de madeira, e aí botaram os porcos. Aí chegaram para os religiosos e disseram, e agora? Não está mais na terra. Eles disseram, assim tá tudo bem. Então o povo continuou criando porco. Só que o porco não estava mais pisando na terra. Estava na madeira, estava em cima da madeira. E a madeira estava onde, meu filho? No espaço. Mas é assim, quando a gente se torna só religioso, a gente fica assim, a gente fica meio alienado, ou meio sendo muito bom. A gente começa a não enxergar o óbvio. A gente começa a ir para a hipocrisia e isso parece que uma coisa que pega e a gente não consegue abrir os olhos, não consegue enxergar. E aí o que acontece? Jesus agora disse, o pastor vem alegre. Primeira alegria, encontrou a ovelha. Os fariseus não se alegravam. Não se alegravam. Jesus disse, vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito era uma outra pessoa que vinha. Os fariseus saíam para procurar ovelhas. Mas quando essas ovelhas chegaram, Jesus disse, vocês fazem elas 2 vezes mais filhas do inferno. Elas já eram filhas do inferno lá, e quando vieram para vocês, ficaram filhas do inferno pela 2ª vez. Ou seja, não mudaram nada. Então nós temos que ver o seguinte, o farisaísmo moderno é aquele que a pessoa, ela só muda de religião, mas ela não adoça o coração, ela não muda as palavras, ela não tem alegria na alma, ela não é mais sal da terra nem luz do mundo, ela é uma pessoa que se exclui, cara fechada, chupando o dente, é uma turma do mau humor, que não toca em ninguém, não fala com ninguém, não frequenta determinados lugares. Então, quase tudo é proibido, tem um sistema de lei que ela pode e não pode fazer. Então, a vida dele é posso isso, posso aquilo. E tem um monte de gente tentando responder a isso. Pode, não pode. Quando você crê em Jesus Cristo, você começa a saber o que pode, o que não pode, o que faz e o que não faz. Porque você tem maturidade espiritual. E aí Jesus diz, cheio de júbilo. Então Jesus diz, o verdadeiro pastor é aquele que está fazendo com alegria. Está indo buscar as ovelhas perdidas e quando ele encontra, Jesus diz, sabe por que eu estou com esse banquete aqui? É porque esses aí até agora estavam perdidos. Eu não sabia onde é que eles estavam. Estavam nas esquinas da vida, nas boates, nas baladas, dentro dos centros de recuperação, dentro da noitada. Eles estavam aí perdidos, debaixo das marquises, eles estavam dentro das mansões, perdidos, porque tem gente que pensa que só tem gente perdida fora. Ele só encontrei gente perdida até dentro das igrejas. Aí Jesus disse, esse povo aí eu estou feliz, por isso eu estou nessa festa. E o judeu não está entendendo ainda. O fariseu não está entendendo. Jesus está dizendo, olha, sabe por que eu estou aqui com esse banquete, aqui, oferecendo banquete para todo mundo? É porque esse povo aí estava perdido, e esse povo agora veio me ouvir. Então isso é motivo de banquete, é motivo de eu pagar o almoço. E tem crente hoje, cristão, meu amigo, quando você fala,
e ele entrar com alguma coisa, e ele contribuir, isso é coisa, ele não faz de jeito nenhum. Quando ele contribui, ele faz um negócio com Deus, ele diz assim, Senhor, eu vou te dar 10 para que o Senhor cuide dos meus 99. O Senhor, eu vou te contratar com 10% do que eu ganho, eu vou dar para o Senhor ser o vigia e o banqueiro dos meus 99. Então, se o Senhor fizer multiplicar e o Senhor cuidar do meu dinheiro, então eu te dou 10%, é o teu salário. Então, muitas vezes a gente só contribui assim. É para Deus cuidar, é para Deus abençoar a nossa vida. A gente não está disposto a gastar, a gente não está disposto a dar banquete, a gente não está disposto a investir no reino. A gente não está. A gente está disposto a fazer igrejas, templos bonitos, para nós mesmos usufruir. Para que a gente possa tirar fotos, para que a gente possa brincar, fazer as nossas festas de alegria. A gente está preocupado com isso, mas com perdido? Não. Perdido nós não estamos nem aí. Certo? Então, o que acontece? Ele diz assim, indo para casa, né? Agora ele vai para casa, veja que ele nem lembra mais das 99. Certo? Os fariseus já não estão mais no mapa. Certo? Não dá mais para ver os fariseus. Irmãos, tem muita gente que está em igreja que não está nos planos de Jesus. Por quê? Porque se acha justo, porque já se acha pronto, já se acha liberto. E como ele está se achando, Jesus disse, não, eu vou gastar meu tempo com gente que precisa. Esse aí acha que não está precisando. Nós temos que pensar em que grupo nós estamos. Naquele que Jesus vai atrás ou naquele que Jesus diz assim, não adianta eu ir atrás desses aí, porque esses aí não se acham perdidos. Então se eu chegar aí e quiser botar nos ombros, eles nunca vão aceitar. Então, se Jesus chegasse para os fariseus e dissesse, olha pessoal, quero jantar com vocês, almoçar, venham para cá, Jesus está chamando, eles estão dizendo não. Jesus disse, vem cá, ele disse, não, eu não sento nessa mesa aí não, com prostituta, não, com esse beberrão aí, não sento não. Jesus está dizendo, tá vendo? Eu sou o pastor, vim buscá-los, mas eles não querem o meu ombro. Eles não querem a minha pessoa. Eles acham que não precisam de mim. Então eu vou me preocupar com quem está querendo almoçar, quem está querendo participar da festa. E aí Jesus assim, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos. Todo mundo que era dono daquelas ovelhas. Sabe? Porque o pastor ali é um servo. Ele é um servo. Todo pastor é um servo. Eu, quando estou dando aula, eu digo para os alunos, olha, eu tenho uma classe só de pastores, eu disse, vocês estão sentados e eu estou de pé. Se você chega no restaurante, quem está de pé é o garçom, o servo. Você está sentado é o patrão. Então, numa igreja, o pastor é o servo. Por isso ele fica de pé. Você é aquele que vai ser servido. Por isso você fica sentado. Então, quem é servo está de pé, trabalhando, correndo atrás das ovelhas, pregando, ensinando, orando pelas pessoas. Quem está sentado é porque é patrão. Quem não está fazendo nada é porque já está com a vida garantida. Porque não precisa de mais nada, está só esperando o juiz apitar o final do jogo. Então, se você não está fazendo nada, é porque você não é servo. Você é senhor. E você está querendo usurpar o lugar de alguém, porque só há um senhor.
Então, como é que você sabe que é servo? É quando você está servindo a Deus e com alegria. Jesus está lá com alegria. E aí ele diz assim, alegrai-vos comigo. Então a alegria continua, começa lá no campo e continua. Essa alegria vai trazer alegria para a cidade. E meu amigo, o evangelho é para trazer alegria. Porque quando você tem uma pessoa prostituída ou drogada, com ela tem uma família que sofre. Tem vizinhos que viram aquela menina, aquele menino crescer, que estão sofrendo. Tem um sistema de saúde que já é precário, que está cuidando e gastando dinheiro com essas pessoas. Quando o marido é uma pessoa que bebe e vive no adultério, há uma esposa que é espancada, que é maltratada, que é agredida. Por isso nós temos tanta gente doente psicologicamente. E estas pessoas, coitadas, psicologicamente doentes, ainda são taxadas de sem fé e endemoniadas. Pessoas que viram um pai abandonar a mãe. Pessoas como eu, que vi o pai querer matar a minha mãe. Pessoas que cresceram debaixo do terror, da bebida, da violência. E aí, por que da alegria da sociedade? Porque, meu amigo, quando você alcança um marido beberrão que destruía a família e agora não destrói mais, todo mundo se alegra. Quando você consegue alcançar uma pessoa que estava se destruindo na droga, e agora ela é alguém, então toda a sociedade vai ser de alguma forma impactada, mesmo que nem perceba. Porque se o mundo soubesse, o mundo louvaria a Deus pelos pregadores do Evangelho. Porque os pregadores do Evangelho, eles conseguem alcançar as ovelhas perdidas, mas não conseguem alcançar só uma ovelha. Quando você ganha uma ovelha perdida, uma pessoa que estava na droga, na prostituição, é um pai e uma mãe que diz, oh meu Deus, findou a minha dor. Esta filha, que eu tinha medo que algum homem a matasse, agora ela é uma pessoa que está numa comunidade da fé. Esse meu filho, que eu imaginava que ia sair, mas não ia voltar. Este marido, aquela mulher, aquelas crianças, que o pai era bêbado. Então, o evangelho verdadeiro, ele produz felicidade e a gente começa a ver não só aquela pessoa que foi alcançada, mas que alcançando aquela pessoa, eu estou trazendo alegria para muita gente que estava sofrendo. Quando você alcança um ladrão que assaltava, que tocava o terror, uma pessoa que era um bandido, que tocava o terror, e o evangelho entra no coração dele, o que tem de gente num bairro, numa rua, que fica em paz. Por isso, o evangelho é o evangelho da leveza e da celebração. Por isso Jesus se banqueteia quando ganha uma alma. E por isso ele chama os amigos e diz, vamos fazer uma festa. Então os amigos e os vizinhos vieram para a festa. E aí Jesus está dando outra cutucada nos fariseus, dizendo, vocês não vieram. Chamei vocês, vocês não querem comer. Vocês não querem participar do meu almoço. Mas a família veio e os vizinhos vieram. O que Jesus está ensinando? Vocês não são da família e nem meus vizinhos.
Já imaginou? E o povo ali está começando a entender. Que aquele povo entendia. Nós hoje é que fazemos questão de não entender. A gente não quer ler. Então, quando a gente não quer estudar com graça de Deus, aquele povo começou a dizer assim, pai, olha, quem não, Jesus está convidando aqui para esse almoço. Quem não vem para o almoço do arrependimento, nem é da família, nem vizinho é. Então, os fariseus de lá estavam dizendo assim, eu ainda bem que nem da família desse aí eu sou, nem vizinho eu sou. Não sou nada dele, eu nem conheço esse aí. Você já imaginou? Eles nem sequer sabiam a bobagem que estavam dizendo. Aí Jesus diz assim, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aí Jesus agora vai terminar a história, o grande final. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então agora, Jesus está dizendo, olha, sabe quem é que alegra a Deus? É você que se arrependeu, e não esses aí, que acham que não precisam se arrepender. O fariseu estava na conta de que quem alegrava a Deus era ele. Quem alegrava a Deus era ele, que andava na lei, que lavava as mãos, que era cerimonialmente puro. Então, eles diziam, nós somos os 99 que alegramos a Deus. E Jesus disse, eu vou dizer uma coisa para vocês. Certo? Sabe qual é a conclusão? Sabe qual é o fim da minha pregação? É que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Certo? Mais do que por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então qual é o grande ensino aqui? É de arrependimento. É de pessoas que descobriram que devem se arrepender, que têm do que se arrepender, e pessoas que acham que não têm que se arrepender. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas dizem comumente, não me arrependo de nada que fiz. Triste criatura. Pobre alma. Eu e você sempre temos algo que nos arrepender. Há momentos em que nós estamos paralisados, inertizados. Há momentos em que a gente se desvia da vontade de Deus para as nossas vidas, em que a gente faz escolhas equivocadas. Há momentos onde eu e você tropeçamos. Há momentos onde eu e você descobrimos que a gente tem muito caminho para andar. Há momentos onde a vida nos fere, onde os espinhos da vida nos alcançam e traspassam o nosso ser, onde as pessoas nos ofendem e nós ficamos ofendidos quando não éramos para ficar. Há momentos onde a gente tem raiva, há momentos onde a gente se sente assim, sujo e lameado, sem vontade de entrar na presença de Deus. E isso significa que nós somos essas ovelhas que Jesus Cristo está buscando. E que nós não nos arrependemos apenas uma vez, mas que nós estamos nos arrependendo todo dia. Sempre que a gente pisa na bola, a gente se arrepende. Sempre que a gente cai, o divino pastor vai lá e apanha. E que nós reconhecemos a pureza de Jesus e a nossa impureza. Então qual é a grande lição disso aqui? Jesus disse, olha, sabe quem é que alegra o Pai? É um pecador que se arrepende. Não é o religioso que acha que não precisa de arrependimento. Essa é a grande lição. Essa é a verdade que Jesus está contando. Ele está dizendo, olha, tem dois grupos aí. Os fariseus e os escribas, que são os que acham que estão alegrando a Deus, e os publicanos e pecadores
que tem certeza que estão entristecendo o coração do Pai. Jesus disse, eu vou dizer para vocês quem alegra a Deus. É o pecador que se arrepende e não o religioso, que acha que não precisa mais de arrependimento. Então eu quero fazer um convite a você que não é religioso. Você que diz, pastor, nessa parábola aí, eu sou essa ovelha perdida. E eu quero dizer que Jesus quer colocar você nos ombros, quer encontrar você, está convidando você para o banquete e quer fazer uma festa quando você aceitar o seu convite. Então, se você se acha pecador, excluído, miserável, você tem sido só criticado, você tem sido só bombardeado. O único destino que as religiões te dão é o inferno. Você nunca foi procurado com amor, com carinho, nunca foi tratado com bondade, nunca foi tratado com respeito, nunca foi tratado como gente. Você que talvez nem você se dê valor, você que talvez seja tratado como os párias da sociedade, a ralé. Jesus hoje faz um convite e ele diz, olha, quero te convidar para um almoço. Quero te convidar para sentar na mesa comigo. Quero te convidar para a gente começar a bater um papo, a conversar, a você ser meu amigo. Você quer vir? Se você vier e me ouvir, e em me ouvindo compreender e se arrepender dos seus pecados, eu te digo uma coisa, você é que estará alegrando o coração do Pai. O Pai não está muito preocupado com essa turma aí que se acha, que já está salva, que já está liberta, que não faz mais isso, que não faz mais aquilo. O Pai está preocupado com esses que dizem assim, Pai, se o Senhor não me ajudar no caminho, eu fico. Se o Senhor não me botar no ombro, o leão vem e me devora. Pai, eu preciso de Ti, dia após dia, na minha caminhada. Então, se você não é cristão de verdade, eu quero te dizer que Jesus Cristo está te convidando para um banquete do perdão e da salvação. E quando você se arrepender e colocar em Jesus a fé, e passar a ser amigo de Cristo, discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, o Pai vai ficar muito feliz. E você vai ser da família de Deus. Então, onde você estiver, receba Jesus Cristo. Peça a Ele, diga, Senhor, esse pastor pregando, eu ouvi o teu convite. Através da voz desse pecador miserável aí que está falando, porque eu sou pecador. Eu não presto, não. Não vá pensar que eu sou bom. Eu sou pecador, viu? Jesus é que é bom. Se você procurar em mim, você está perdido. Você vai encontrar um monte de defeito. Agora, Jesus Cristo está te chamando, fazendo um convite. E se você vier, sabe quem vai ficar feliz? O Pai. O Pai vai ficar muito mais feliz com você que se arrependeu de verdade do que com 99 fariseus que não acha necessidade de se arrepender. Então, eu era a ovelha perdida. Mas um dia, o pastor me achou. Não fui eu que o achei. Foi ele que me achou. E você está assistindo hoje porque ele está à tua procura. Então, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, não importa a vida, não importa que as pessoas digam de você ou o que você se acha. Jesus te faz um convite. Vem comer no reino. Vem para a festa. Vem ser meu amigo. Vem conversar comigo. E aí, se você ouvir a voz de Jesus, se arrepender e crer nele, vai haver uma festa tremenda, uma alegria, e ele vai trazer você nos ombros com alegria, com felicidade. Então, examinemos o nosso cristianismo. Que tipo de cristianismo é o nosso?
É o dos fariseus ou é o de Jesus Cristo? Nós estamos indo buscar com alegria, estamos dando ênfase àqueles que precisam, estamos nos arrependendo de verdade, somos pessoas que se arrependeram e se arrependem dia após dia, ou nós somos aquele que acha, não, eu não preciso mais. Ouviu o pastor Gilberto? Não é mais comigo não. Eu já sou salvo, ele que pregue para outro. Então, que tipo de cristianismo é o nosso? Que Deus abençoe, que Deus seja contigo. Marquinhos, Deus te abençoe. Saudade de você, meu irmão. Vi você, tá forte, né? Então, que Deus abençoe onde você estiver. Em qualquer lugar do mundo. Tem gente me assistindo até na África. Então, que Deus possa salvar a sua vida. Jesus está te chamando para o banquete. Então, aceita. Porque quando você vai, há uma alegria. Deus não fica triste. Lá vem um pecador para me dar trabalho. Não. Jesus diz, eu achei a minha ovelha perdida. Eu achei a minha ovelha perdida. Eu achei a minha ovelha perdida. Então ele bota a gente no ombro e aquilo que eu não podia fazer, ele me dá força para fazer. Ele me ajuda. Então, um abraço a todos vocês. Marquinhos, Deus te abençoe. Eu estive vendo seu Face lá, né? Até aceitei a solicitação, veio, tá bem, graças a Deus, engordou, né, João? Então, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e de segunda a sexta. Você é meu convidado, né, para estudar a palavra de Deus com responsabilidade. Então, pense, não vá olhar para o outro, pense hoje, quem somos nós nessa parada? Será que nós somos pessoas que a gente se arrepende? Que a gente volta para Deus? Que a gente sente a necessidade do arrependimento? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Então, lembre-se, de segunda a sexta, ao meio-dia, nós estamos sempre aqui com a graça de Deus. Então, segunda e domingo, nós temos às 8h45 a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Terça e quinta à noite, nós temos aula aqui. Então, olha, de segunda a sexta ao meio-dia, domingo às 8h45 da noite, às 20h45, e terça e quinta, aula. Aula para você. E tem o meu canal. Vai lá, Marquinhos, no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, com quase 500 pregações. Então Deus vai abençoar a sua vida. Eu fiquei muito feliz, Marquinhos, em te ver, meu amigão, considerado por mim um dos maiores músicos, né, que eu conheço, uma pessoa de grande talento e um menino bom, certo? E agora eu já vi que você está casado. Um abração, meu irmão, meu amigo, minha ovelha, certo? O primeiro pastor nunca deixa de ser pastor, nunca deixa de amar as ovelhas. Então, Deus abençoe a todos, Deus abençoe aqueles que nos acompanham todo dia aqui. Deus abençoe aqueles que estão na África, na Europa. Né? Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Deus abençoe você que está me vendo por qualquer rede social. Eu quero rogar a você, dizer que há um convite para você que sofre, que geme, para você que se sente sujo, impuro, que há um convite para você participar do perdão de Deus, da comunhão com Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Examinemos o nosso cristianismo. Nós nos parecemos com quem? Com quem esta parábola está falando? Porque muitas vezes nós somos fariseus. Porque muitas vezes eu ajo como fariseu. Porque quando eu começo a ver as parábolas, os ensinos de Jesus, eu começo a me ver. E aí eu peço a Jesus, Senhor, me coloque no ombro e me tire dessa situação. Deus abençoe.
Fique com Deus. Um abraço e até domingo às 20h45. Domingo às 20h45. E segunda-feira nós vamos estudar, se Deus permitir, é claro, a parábola da moeda perdida. Os perdidos dentro de casa. Então hoje nós vimos os perdidos fora. Segunda, os perdidos dentro de casa. Você não pode perder. Deus abençoe. Fique com Deus.